Olá, seja muito bem-vindo ao Senar RioCast. Eu sou Karina Machado, gerente técnica do Senar Rio, e no episódio de hoje temos uma conversa muito especial com dois egressos do CNA Jovem, Juliana Virgínio e Pedro Teixeira. Para quem não sabe, o CNA Jovem é um programa que tem feito toda a diferença na formação dos jovens líderes no setor agropecuário. É uma iniciativa fundamental que busca transformar o jovem em protagonista no agro, promovendo seu desenvolvimento e capacitação para que se tornem líderes preparados para os desafios do setor. Com foco em jovens de 22 a 30 anos, o programa seleciona e forma novas lideranças de todos os estados do Brasil, com o objetivo de garantir a sucessão e a inovação no agro. A proposta é, sem dúvida, uma grande oportunidade para preparar uma nova geração de empreendedores, que serão essenciais para o futuro do nosso agronegócio. Agora é hora de conhecer melhor os nossos convidados, Juliana Virgínio e Pedro Teixeira. Sejam bem-vindos ao Senar RioCast. Prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história. Eu sou o Pedro, eu sou formado em Relações Internacionais, sou agricultor familiar em Petrópolis e hoje realizo agroflorestas. Trabalho com tecnologias digitais, com desenvolvimento de aplicações e jogos digitais. Eu também participei da terceira edição do CNA Jovem, foi uma edição incrível, e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa minha experiência e de como evoluiu minha vida até aqui. Eu sou Juliana Virgínio, sou médica veterinária, participei da quinta edição do CNA Jovem, trabalho com avicultura especialmente, também sou técnica do Senar, eu trabalho com a ATEG, Assistência Técnica e Gerencial, dando suporte aos produtores rurais do nosso estado do Rio de Janeiro com a avicultura. Também sou instrutora do Senar, trabalhando com o negócio certo rural, mulheres em campo e podendo contribuir para o desenvolvimento do agronegócio do nosso estado. Eu estou muito feliz por estar aqui compartilhando minha experiência com vocês. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês contassem um pouquinho de como era a vida de vocês antes de ingressarem no CNA Jovem e o que motivou cada um de vocês a participarem do programa. Olha, eu posso afirmar que o CNA Jovem foi realmente um divisor de águas na minha vida. Antes do CNA, eu não tinha uma perspectiva de trabalho no agro. Isso é muito importante trazer, né, porque desde a minha formação, enfim, minha família foi para Petrópolis para se tornar agricultora. Eu trabalhei muito no campo e eu não tinha essa perspectiva de que o agronegócio brasileiro tinha espaço para mim, sendo um pequeno produtor rural. E passando, né, por todas as dificuldades que o produtor passa no Brasil. Mas depois do programa, na verdade, eu realizei que o agro brasileiro é muito mais do que apenas uma palavra, né? O agro é um universo inteiro, na verdade, e existem muitas possibilidades, existem muitas experiências diferentes. Então, essa passagem pelo CNA Jovem, desde a etapa inicial, ela abriu minha mente para que eu poderia construir o meu próprio caminho e construir um agro que eu acredito. Então, foi a grande transformação que eu pude viver e experimentar, e essa transformação ela é uma transformação muito mais interna do que externa. Eu não aprendi um conhecimento técnico, eu não me tornei um super especialista, eu me descobri e aprendi a poder evoluir com esse descobrimento pessoal. Então, esse foi um dos grandes transformadores de água para mim, o CNA Jovem, que possibilitou que eu continue me transformando até hoje. Isso é muito importante. O programa, ele não passa, você continua vivendo ele com todos os aprendizados que você tem. Para mim, a experiência foi muito gratificante, foi uma experiência maravilhosa, estava como a do Pedro. Participei da quinta edição, então está aí fresquinho, né? No ano passado a gente estava fechando essa edição por mais ou menos esse período. E antes a minha vida como profissional, eu não conseguia enxergar o espaço que o jovem poderia ter no agronegócio do Brasil e especialmente no Rio de Janeiro. O CNA Jovem me mostrou as infinitas possibilidades que a gente tem dentro do agro. E eu pude também perceber o quanto que faz diferença na vida do jovem, porque, como o Pedro falou, a gente às vezes não tem essa perspectiva. Eu que já era da área, já médica veterinária, trabalhando com agricultura, mas não conseguia enxergar as oportunidades que teria para mim.
Então, o programa abriu muitas portas, me colocou em contato com outros jovens, vendo outras oportunidades, outras formas de trabalho, e mostrou que sim, que o agro é gigante, existe uma janela de oportunidade muito grande, e o jovem tem o espaço dele sim. Cabe a cada um de nós olharmos para dentro e enxergarmos onde nós podemos estar nos encaixando, e o CNA Jovem mostrou isso. As maiores competências e as habilidades de cada um dentro da sua área, abrindo um leque de oportunidades muito grande. Eu acho que o grande mote do CNA Jovem é esse poder de transformação que o próprio programa tem também. A gente já está indo para a 6ª edição no ano que vem, e foram 5 edições anteriores, uma melhor do que a outra, no sentido da metodologia se transformar para atender melhor o setor, né? Eu sou egressa do CNA Jovem também, né? Mas eu sou da 2ª edição, então na minha edição foi o ano que a gente foi introduzido a etapa estadual, então a gente já começou a ver os desafios dentro do estado do Rio de Janeiro, do setor agropecuário, e depois esse abre-mente, que é quando a gente encontra todos os jovens nos encontros nacionais, que aí realmente dá para a gente uma outra visão do que é o Brasil, do que é a agropecuária brasileira, de quantos desafios que a gente tem para enfrentar, né? E é aquilo que o pessoal sempre fala, uma vez CNA Jovem, sempre CNA Jovem, porque fica, acho que, incrustado na gente o poder que esse programa tem. E aí eu queria que vocês ainda desenvolvessem um pouquinho para a gente da importância, com foco naqueles que são os maiores desafios, eu acho, hoje, se vocês quiserem também levantar os desafios que o agro tem, que é a questão da sucessão, da gente trazer o jovem para dentro do setor agropecuário, a questão da inovação, de como trabalhar as diferentes formas de inovação, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, o que vocês podem trazer da experiência de vocês, do que vocês viram lá, um pouquinho para os nossos jovens daqui que estão interessados no programa. Acho que você usou a palavra certa, Karina, quando você fala poder. Uma das grandes forças transformadoras é você descobrir que você tem poder, que você pode mover, né, essa experiência, mover as pessoas e conseguir mover os seus sonhos. Então, isso de fato foi para mim assim, falando, né, sobre os desafios que a gente tem que enfrentar no Rio de Janeiro, no estado. Uma das grandes questões que o CNA Jovem apresentou para mim foi justamente a capacidade de observação, de poder olhar para o estado como um todo e olhar para a nossa região. Antes de participar do programa, eu tinha uma visão muito afunilada, uma visão particular, que eu julgo muito importante, mas que realmente não compartilhava do que as outras pessoas vivem no estado, quais são as suas dificuldades. Então, participar desse programa me abriu esse horizonte. E o que eu vejo de principal desafio, talvez seja um grande desafio do Rio de Janeiro e de outros estados também, é justamente a revolução do campo. Como que a gente chega nesse lugar de trazer a agricultura para o século XXI. Então, todo esse aparato, eu, né, pude encontrar aqui no Senac a possibilidade de me conectar com esses conhecimentos e com essas outras histórias, perceber que, na verdade, para mim, o grande desafio não é a sucessão no campo. Quando a gente fala sucessão, e aí compartilhando um pouco das minhas reflexões, a palavra sucessão, ela quer dizer que uma coisa vem depois da outra. Só que quando eu trabalho no agro, eu tenho que entender que eu estou trabalhando numa unidade familiar, muitas vezes. Eu não estou trabalhando sozinho. Então, quando a gente pensa em sucessão, também tem que ser pensado junto a questão geracional. Então, a sucessão, ela trabalha a geração minha, hoje, o jovem, mas também trabalha as gerações anteriores, que já fizeram muito pelo agro brasileiro, que já fizeram com que a gente chegasse onde nós estamos hoje. Então, quando eu olho para esse tema da sucessão, eu gosto de substituir a palavra sucessão por, como é que eu posso dizer, por uma integração rural. Hoje eu percebo que as gerações anteriores, que dominam tecnologias, que dominam saberes,
elas precisam se conectar com as futuras gerações dentro das suas casas. Então, o jovem hoje que sabe usar a tecnologia do celular, sabe usar um computador, ele precisa ter voz dentro de casa, ele precisa ter espaço no seu núcleo familiar para trazer o seu conhecimento, para trazer as suas tecnologias. E ele precisa também, justamente, aprender que tudo aquilo que foi desenvolvido antes é importante e é fundamental. Então, o grande desafio do agro, para mim, ele está muito envolvido na questão do diálogo. Um diálogo dentro de casa, onde que você possa trabalhar uma questão de não é um sucedendo o outro, é um contribuindo com o outro num núcleo familiar. E aí você tem uma grande dificuldade justamente de fazer essa passagem, né? De como que você traz um conhecimento novo, um desafio novo para uma cabeça pensante, mais antiga, que já tem suas tecnologias e já tem seu modo produtivo. Então, esse processo de escuta, esse processo de conversa, talvez seja um dos maiores desafios que hoje o agro enfrenta, que é permitir que as pessoas tenham conversas maduras dentro dos seus lares e possam, assim, aprender cada um com o outro. Verdade, Pedro. E dentro do CNA Jovem, o que a gente pôde trabalhar foi, a partir dessas análises, a partir dessas observações, criar iniciativas, né, a partir do ponto de vista dos beneficiários, que são os produtores rurais, criar iniciativas em prol dessa cadeia, né? Então, a gente pôde aprender dentro do CNA Jovem que todas as iniciativas que nós fizemos, eu, Pedro, Karina, a gente não teve nenhum subsídio, a gente não tinha dinheiro para fazer, né? A gente não recebe nenhum investimento, não recebe nenhum fundo para que a gente coloque em prática as soluções que a gente desenhou a partir das nossas observações. Nós, como jovens, entendemos o nosso poder de transformar, né, a nossa realidade e, junto com os nossos beneficiários, criamos essas soluções e o que nós chamamos de iniciativas dentro do programa. Então, colocá-las em prática e vê-las funcionando é muito interessante. A gente, olhando como políticas públicas, né, existem tantas para o nosso setor, mas muitas das vezes elas não saem do papel, porque, né, fica muito nessa de que precisa de muito investimento. E, na verdade, precisa de pessoas que realmente querem colocar a mão na massa e transformar a realidade do nosso produtor. Então, eu, puxando para a minha realidade, né, do campo, com a agricultura, pude criar inúmeras iniciativas que não precisaram de nenhum recurso financeiro. Precisou, sim, de boa vontade, de mobilização junto ao poder público e junto à comunidade, estimular o consumo dos produtos locais, mostrar o potencial da nossa região, da minha região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro, com a agricultura, e dar visibilidade para os nossos produtores. E isso não precisa de recurso financeiro, precisa de jovens, né, que queiram realmente estar trabalhando e ocupando seu lugar de liderança. Conta um pouquinho dessa experiência de vocês, com os desafios que vocês foram desenvolvendo ao longo do programa, e depois também vocês têm experiências bem diferentes, mas igualmente significativas. O Pedro muito na área dos jogos e a questão das agroflorestas, que eu acho que vocês continuam ainda com essa iniciativa tão legal, que a gente já tinha trocado uma ideia sobre isso. Depois você conta também, Ju, vão aí se completando nas iniciativas de vocês, para o pessoal que está nos ouvindo ter uma boa ideia do que é possível fazer, para a gente não ficar só na margem do imaginário, dar uma questão palpável para esses jovens que estão interessados no programa virem com a gente esse ano também. Bom, vou compartilhar um pouquinho aqui do desafio que eu enfrentei na minha participação no CNA Jovem. A gente trabalhou a questão da falta de energia elétrica rural. Então, a partir de estudo, de observação, primeiro a gente levantou uma hipótese, né, de que a questão energética rural poderia ser um problema a partir de relatos de todos os outros jovens que também participavam do programa. E a partir desses relatos, a gente resolveu investigar. Então, o programa nos incentivou a investigar um possível problema. E aí, com essa investigação, a gente descobriu dados extremamente importantes, como mortandade de suínos e aves em produções gigantescas. Quando você tem a falta de energia elétrica, você tem uma mortandade
absurda, e essa falta de energia elétrica ela acontece diversas vezes. Eu não lembro agora os números, mas são números muito altos que prejudicam justamente essas produções. Então, com esse problema em mente, né, que a gente quis pesquisar, era que soluções podem ser recomendadas para esses agricultores para que eles não tenham justamente a interrupção do seu fornecimento de energia elétrica. E com isso você entra em todas as fontes de energias renováveis e também mais acessíveis. A gente estudou a questão da distribuição da energia elétrica através de painéis solares e as diferenças que tem em cada região, com integração com rede elétrica ou não. Estudamos também a questão de pequenas usinas hidrelétricas que podem ter algumas propriedades rurais. Então, foi um grande estudo para entender a realidade do fornecimento de energia elétrica no país. Eu posso dizer hoje que eu passo por esses problemas também de falta de energia elétrica. É uma coisa muito grande a ser resolvida, mas foi um grande desafio e me abriu muito conhecimento para entender mais sobre essa parte e poder compartilhar com vocês. Já a minha experiência foi em relação à avicultura, né? É minha área de atuação, como profissional, aqui dentro do Senar também, e eu quis entender melhor esse cenário. A minha cidade é São José do Vale do Rio Preto, já foi o maior polo avícola da América do Sul. Então, a gente tinha ali uma expressiva produção de ovos e com o passar do tempo essa produção foi caindo e a gente foi entender o que estava acontecendo dentro do programa CNA Jovem. Minha iniciativa consistiu em promover uma oportunidade, né, de promover o consumo dos produtos avícolas de São José, que é a carne de frango fresco e ovos. E agora, né, vem o desafio, e eu vejo, né, Pedro, o desafio que o produtor hoje tem de escoar a sua produção. Você produz muito bem, mas agora como que a gente vai comercializar? Como que a gente vai dar visibilidade para esse produto? De tanta qualidade, né, tanto tempo, investimento e como que escoa. Então, ali dentro do programa de CNA Jovem, eu criei várias iniciativas para poder dar visibilidade para o nosso produtor. Primeiro, eu queria que o produtor realmente fosse reconhecido pela importância que ele tem. Então, junto à ALERJ, nós conseguimos o título de Capital da Avicultura para São José do Vale do Rio Preto, que é a maior polo avícola do estado hoje, do Rio de Janeiro. Conseguimos uma alteração na lei municipal em relação ao Dia do Avicultor. A avicultura é o maior pilar econômico do município hoje. Então, a gente precisa dar visibilidade para esse produtor. E a avicultura, ela permite, a partir do substrato ali do esterco, insumos para serem usados na agricultura. Então, um vai puxando o outro. Então, a gente precisava dar visibilidade para esse produtor. Em relação ao consumo, precisávamos comercializar mais esse frango. Que esse frango fresco, os ovos de São José, o ovo fresco, tivesse maior visibilidade. Então, fizemos um concurso de prato típico também, com premiação em dinheiro para os melhores pratos da cidade, e fez maior sucesso. Nós criamos também a Semana da Avicultura, criamos uma mascote da cidade, que é a cachulinha, e também vem sendo uma forma de aquisição de renda mesmo, né, de venda de objetos artesanais pelos artesãos do nosso município, então é uma forma de renda também de registrar, né, o potencial agropecuário, então ela ficou como reconhecida pela Câmara Municipal. Fizemos também, junto à Câmara Municipal, o reconhecimento dos jovens sucessores da cadeia avícola. Então, foi um momento muito bacana, onde os jovens puderam ser reconhecidos e receberam moção de aplausos. E os que começaram a avicultura no município, eles foram reconhecidos como embaixadores da avicultura também. E, por fim, nós criamos o Espaço do Avicultor na cidade. Então, um espaço também de reuniões, lá com um memorial, vários documentos deles, registrando essa evolução da avicultura. E isso tudo com zero recurso financeiro. Só mesmo a iniciativa nossa de jovens e junto com a comunidade. Eu acho que isso é muito legal do CNA Jovem, porque assim, desde o grande problema que você tem para ser trabalhado, que é a questão da energética, até a atuação do jovem dentro do seu município, olha
quanto ganho que a gente vê aqui, quantas transformações foram feitas, e aí você multiplica isso pelo país inteiro, de todos os jovens que participam nos seus estados e têm a oportunidade de fazerem parte desse programa. Então, trazer essas experiências é muito valioso, porque mostra para o jovem o potencial que ele tem e a gente podendo desenvolver todas as habilidades e o propósito de vida desse jovem, trabalhando esse jovem desde o seu psicológico mesmo, empoderando esse jovem, dando para ele ferramentas, né? Porque mais do que você empoderar o jovem psicologicamente, dizer para ele que ele pode, é dar as ferramentas para ele, ainda que essas ferramentas não sejam recurso financeiro, para que ele consiga desenvolver junto à Câmara Municipal, junto a uma equipe de pesquisa, que ele chegue lá no objetivo dele. Acho que esse é o grande diferencial do programa. E aí, para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes que buscam se tornar líderes do agronegócio, assim como vocês. O que vocês dariam de incentivo para eles? Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar? Eu quero deixar para você que está ouvindo a gente, pensando se você quer fazer parte desse programa ou não, ou simplesmente porque você tem um apreço pelo agro, porque você está dentro desse universo. A mensagem que eu deixo é: se envolva, se comunique, se mobilize, esteja em grupo. Acho que não tem nada mais forte do que estarmos juntos, de aprendermos com os outros. Aqui a gente usa, né, a palavra líder muito frequentemente, mas, na verdade, não existe um líder. Todos nós somos líderes e temos capacidade de liderança. Eu posso ser líder numa situação, mas a Juliana pode ser líder em outra situação completamente diferente. Acho que isso é a beleza de estar trabalhando em conjunto, em grupo, e é uma oportunidade muito grande de vocês conhecerem outras pessoas que podem mudar a vida de vocês. Eu lembro muito da minha participação na terceira edição. Quando eu saí de lá, eu falei: nossa, qualquer pessoa que saísse daqui vencedora dessa edição, eu estaria maravilhosamente contemplado. Porque a grande importância disso tudo é o percurso. E no percurso, todo mundo se desenvolve. Não existe um único, né, que vai chegar lá. Todo mundo tem essa capacidade de se desenvolver, se expressar e levar projetos, levar ideias adiante e fazer uma transformação. Sem ser aquela coisa de pensar mundos que ainda não existem, mas estar preso ali realmente a sua realidade, a sua necessidade local. Faço das palavras do Pedro as minhas palavras. Realmente o percurso que a gente faz é transformador. Imagina só passar mais de um ano trabalhando o nosso problema, o nosso desafio ou a oportunidade, né? É muito tempo realmente de dedicação. Então, na minha edição eram mais de 2.000 jovens. Então, imagina só todo mundo ali passando um ano se desafiando, treinando, aprimorando ali para descobrir o que de verdade é a necessidade do beneficiário, né? O que de verdade é o problema daquele produtor, qual a oportunidade que aquele produtor tem ou aquele grupo, aquela comunidade tem que eles não estão enxergando. Então, poder trabalhar em cima disso por tanto tempo e criar soluções que realmente resolvam o problema, estar ali junto com a comunidade, conhecendo, estando junto com outros jovens também, né, tendo novas ideias, enxergando as coisas de uma forma diferente e sendo tão bem mentorados, né, tão bem orientados, como a Karina falou. Realmente o pacote de ferramentas que a gente recebe e o grupo de professores, mentores, instrutores que estão junto com a gente faz toda a diferença. Vale, né, Karina, lembrar também da oportunidade que são os encontros estaduais, os encontros nacionais. Poxa, nos encontros estaduais poder encontrar os jovens de todo o estado, né, conhecendo realidades diferentes, tendo essa oportunidade de estar junto, depois as oportunidades de ir para Brasília, né, ver o mundo de uma forma diferente, né, já estar em Brasília já é uma grande novidade, ainda mais com todos os jovens do Brasil inteiro. Então, assim, vale muito. E você, jovem, acredite que existe espaço, sim, né? Como a gente já estava falando dessa integração, sucessão familiar, integração familiar, a gente precisa disso porque as pessoas vão continuar comendo e o nosso país continua crescendo
e precisamos alimentar o mundo, né? Sempre falo que onde tem fome, tem guerra. Então, o agronegócio, ele promove a paz no mundo, né? A alimentação na mesa dos brasileiros do mundo inteiro. Então, como que não vai ter oportunidade? Tem oportunidade, sim. Juliana e Pedro, foi um prazer conversar com vocês hoje e ouvir suas experiências e insights sobre o CNA Jovem. Agradecemos por compartilharem seu tempo e conhecimento conosco. E a você, ouvinte, muito obrigado e até o próximo programa.